A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. E como o nosso Deus é bom, Ele nos dá a oportunidade de estarmos o adorando. Você que me assiste, eu te convido a compartilhar essa live para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo amor do nosso Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia aí mesmo onde você está, no Salmo de número 23. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! A palavra do Senhor é maravilhosa, porque no primeiro dia da semana, no primeiro momento, Ele já te diz: de nada você terá falta. Aleluia, de nada nós teremos falta, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. Vamos louvar o nosso Deus com um hino que tem por título Te Agradeço. Aleluia. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és santo, Tu és lindo, Deus. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga isso aí. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Se você é grato, levante as tuas mãos e diz: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela vida da irmã Elizabeth Tavares, que nos assiste, a vida do irmão Wagner Balmante, da irmã Dirce, da irmã Nina, do irmão Norival, aleluia, da Letícia, da Cássia, Pai, da Eduarda, aleluia, da irmã Maria, Senhor, do irmão Pedro. Tu és maravilhoso, nós te agradecemos pela vida de todos os que nos assistem nessa manhã, aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter
te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa vida, ó Pai. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, oh glória. Eu tenho certeza que você, como eu, tem motivos para agradecer ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. É muito bom adorar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para o nosso Deus não existe nada impossível. Ele tem condições de trazer cura ao doente. Ele tem condições de trazer alegria àquele que está triste. Ele tem condições de nos mudar, condições de fazer com que a forma que vivíamos ela seja alterada. Somente o Espírito Santo é aquele que pode fazer isso em nós. Aleluia, aleluia. Louve a Deus conosco. Para meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder. A seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Para meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. Aleluia! A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder. A seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente
Ele é grande, poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Só Tu és, Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Aleluia! Oh glórias! Oh aleluia! Maravilhoso é o nome do Senhor, grande Ele é, aleluia. Para Ele não existe nada impossível. Louvemos ao nosso Deus. Aleluia, oh glória, Tua presença ela é real em nosso meio, Senhor. Obrigado, Deus, aleluia, oh glórias. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Por gerações Ele é, o tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Teu, sobre todo nome é o Teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, e é o seu Deus. Cantarei. Quão grande
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Oh, glória! Mas graças a Deus que nos dá vitória através do seu Filho amado, Jesus Cristo, e mais um dia o Senhor concede a nós o privilégio de estarmos na sua presença. E na presença do Senhor, a abundância de alegria. Graças a Deus, o Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele nos concedeu este dia, primeiro dia da semana. E aqui estamos para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina eternamente. Salmos de número 118, versículo 24 diz: este é o dia com que nos presenteou o Senhor, festejemo-nos e regozijemos nele. Glória a Deus, este é o dia. O Senhor já nos presenteou. Muitas vezes pode algo ter acontecido já neste dia para chatear você, mas você decide o que você vai fazer com este presente maravilhoso que o Senhor te concedeu. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, poderoso Ele é, para fazer infinitamente mais. Nós já ouvimos nesta manhã, nós já louvamos nesta manhã. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Por todas as gerações, inclusive a nossa. Queremos nós louvar a este Deus, que pode fazer e que faz por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Um Deus maravilhoso, que tem compromisso conosco, que tem prazer de nos abençoar. Ele é maravilhoso. Nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Gostaria de meditar com você neste dia um pouquinho sobre a vida de José. Nós conhecemos José, filho de Jacó, e homem temente a Deus. E o Senhor diz promessas na vida de José. Gênesis 37:5 diz: ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. E José começou a contar e contou a seus irmãos o sonho em que ele teve. E os seus irmãos começaram a ter inveja dele e a odiar ainda mais. Mas o Senhor, que é poderoso, o Senhor que tem compromisso com aqueles que o buscam, nada e ninguém pode atrapalhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. E eles, um certo dia, resolveram acabar com o sonho dele. E disse assim: vamos vendê-lo, vamos matá-lo, e vamos ver do que será feito esse sonho dele. Mas Deus, que é fiel, Deus que tem um compromisso conosco, Deus é aquele que está no controle das nossas vidas. Deus, Ele é por nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos ama. Ele diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quando a Bíblia diz todas as coisas, são todas as coisas. Basta você crer, porque a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que o Senhor faz por nós conforme a nossa fé.
Está tudo pronto e acabado. Nós precisamos guerrear as nossas guerras em Cristo Jesus com a nossa fé. Porque a fé é a nossa arma. E nós vamos vencendo através da fé. E estava ali José, colocado naquele poço vazio, na verdade, sem água. E quando passou ali um pessoal, eles resolveram então vendê-lo. E disse: vamos ver o que vai ser do sonho dele agora. E venderam ele, mas a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. E o Senhor também está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Basta nós termos o nosso coração inclinado ao Senhor. E o Senhor cuidou dele. Ele passou por algumas dificuldades, sim, mas crescendo e aprendendo e o preparando para exaltá-lo. E quando ele estava ali, sendo vendido, seus irmãos tomaram-lhe a túnica, que muito os invejavam a túnica dele, e mataram, diz a Bíblia, um animal, e sujaram a sua túnica com o sangue, e levou ali para o seu pai. E já no versículo, no mesmo capítulo 37, no versículo 33 diz, nos 32, melhor dizendo, em seguida de tudo o que aconteceram, que eles ensoparam de sangue a túnica de José, em seguida a mandaram entregar ao pai com esse recado: eis que encontramos, vê se é ou não a túnica do seu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indagado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. E todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, em luto eu descerei ao Seol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Mas Deus, que é maravilhoso e faz para nós muito mais além do que nós pensamos. Jacó pensou que ele desceria ao Seol para encontrar com o filho e que já tinha perdido seu filho. E quantas vezes nós pensamos que aquela situação já está pronta e acabada e que não tem mais jeito, mas quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, ela nos traz um conforto, um consolo, porque Ele é infinitamente maravilhoso. Ele pode todas as coisas. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. E se nós estivermos com o Senhor, nós saltamos muralha. E o inimigo, ele é envergonhado. E o nome do Senhor é glorificado. Então, nós continuamos a leitura e a história continua. E no capítulo 48, no versículo 11, diz assim: quando depois de toda a história que nós já conhecemos da seca ali, eles precisaram comprar alimentos. E quem estava lá? José. E José faz as perguntas e no desenrolar da história, acaba que ele se dá a conhecer a seus irmãos. E ele fala que ele quer ver o pai, que fale para o pai que ele ainda vive, que possa vir para cá, onde ele está residindo, que ali há alimento, há tudo que necessita. Então, quando eles contaram isso, ele disse assim: então Jacó declarou a José, isso já no encontro deles: a mim, que não tinha mais esperança de rever o teu rosto,
Eis que Deus me concede a bênção de ver até os seus descendentes. Que Deus maravilhoso, que Deus é como o nosso Deus, que de dia em dia nos cumula de benefício. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra, mas o Senhor de todas o livra. Se você está passando por alguma provação, creia que o Senhor é fiel, é poderoso, general de guerra que nunca perdeu uma batalha, e Ele é que peleja por mim e por você. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e o nome do Senhor sempre será maravilhosamente exaltado. O Senhor é aquele que peleja por nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, e veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O Senhor, Ele é por nós. Que você tenha um domingo maravilhoso, que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que você tenha um dia maravilhoso, porque este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Deus é maravilhoso. Que Deus em Cristo abençoe. Abençoe você, abençoe sua casa, todo o seu lar. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, Deus nos concede que estejamos no santuário dEle, do Senhor, para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. A nossa vida, ela é totalmente dependente do Senhor Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos do Senhor, da intervenção dos céus em nosso favor. Não poderíamos dizer que os dias não são maus. Os dias são maus. Mas conosco está o Senhor, amados. O Senhor, Ele é a nossa esperança, a nossa bandeira e a nossa vitória. É por isso que dia após dia nós podemos louvar o Senhor. A Bíblia diz que o choro ele pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Amém? Mateus 6 e versículo 21 está escrito: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Repito, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar nesta manhã, na beleza da tua santidade. Queremos agradecê-lo por ter cuidado de nós, Senhor, por ter nos ajudado, por ter nos feito descansar e prosperar em tempos de crise. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, mas também queremos pedir as tuas bênçãos sobre a vida de todos, Senhor Deus. Em especial, eu quero pedir nesta hora, em favor das pessoas que estejam doentes, enfermas. Pai Santo, que o Senhor, meu Deus, entre nesta hora com providências dos céus, curando essas pessoas, sejam quais forem as enfermidades que têm alcançado essas vidas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos estas doenças agora. Senhor Deus, nós abençoamos essas pessoas que estão enfermas. Aleluia, com saúde, com vida. Nós repreendemos, meu Deus, o espírito da morte nesta hora. E nós abençoamos estas pessoas com vida, com saúde, com prosperidade. E o Senhor venha ministrar a tua palavra aos nossos corações e nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Que privilégio temos nós, amados, em podermos falar com o Senhor, em termos a segurança de clamar a Deus e saber que Ele nos ouve, que a nossa oração ela é ouvida pelo Senhor, que nós somos assistidos pelo Senhor Deus em todo momento da nossa vida, em poder contar com o Senhor. Nós lemos um texto que chama a atenção para tesouro e para coração. Salomão disse em certo momento que nós precisamos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as saídas da vida. E isto é muito importante. E o escritor, aqui sacro, Mateus, ele narra o que Jesus falou. E ele diz: onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Ou seja, onde estiver aquilo que é de importância para nós, a nossa atenção, a nossa vontade, a nossa expectativa estará naquilo ou com aquilo. E Jesus, nesse capítulo 6, ele está a ensinar e ele fala sobre muitas coisas importantes. E é bom sabermos que cada dia que passa as pessoas têm menos tempo para aquilo que realmente é importante. Nós gastamos tempo com muitas coisas, todos nós, sem exceção. Mas não sabemos muitas vezes valorizar o nosso tempo com aquilo que é importante, que é Deus. E por que falamos isso? Porque em tudo nós dependemos do Senhor Deus. A nossa afobação ou até urgência, ela não vai advogar uma situação ou uma causa em nosso favor. A nossa pressa não vai fazer o milagre acontecer. Porque tudo que somos, tudo que temos, nós recebemos do Senhor. Principiando com a vida. Agora, é bastante importante quando nós paramos para ouvir, para dar atenção àquilo que é falado. Nós estamos nesse culto, nesta manhã, pouco mais de 1 hora, pouco mais de 60 minutos, ou até 90 minutos. Depende daquilo que Deus vai querer falar com nós. Entretanto, nós temos muitas horas durante o dia. No período da tarde, da noite, além do período que já tivemos pela manhã. O que nos preocupa é que no horizonte de 24 horas deste dia de domingo, muitas pessoas não se esforçam para reservar esse pequeno tempo de 60 ou 90 minutos para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para crer que Deus vai agir em seu favor e que Deus é o nosso auxílio, que é do Senhor que vem a resposta para os anseios do coração humano. Eu percebo que muitas outras pessoas poderiam estar nos acompanhando,
Nós sabemos que no momento não é possível estar todos no culto, todos no templo, que é o que nós mais gostamos. Mas se nós não temos condições, estamos momentaneamente impedidos de estar na igreja, nós podemos fazer o uso da internet e participar do nosso culto. Porque de nada vai valer, amados, participar de outras atividades se você não participar da atividade da sua igreja. Porque é na sua igreja que você é instruído, que você sempre foi instruído, que você sempre foi abençoado. Então fica aí essa advertência de que todos nós, apesar de distantes fisicamente, mas espiritualmente, e através da tecnologia que temos, e devemos agradecer a Deus por isso, porque a internet é uma bênção. Algumas pessoas conseguem se autodestruir através da internet, mas a internet, ela é projeto de Deus, mais um projeto de Deus para que vidas sejam abençoadas. Jesus, no capítulo 6, ele fala sobre a prática da justiça, ele fala sobre as esmolas, fala sobre a oração, fala sobre como jejuar, a forma bíblica. Todos esses temas, eles devem ser praticados na forma da Bíblia. Isso por quê? Porque a justiça humana, quando Jesus fala em justiça, ele está falando sobre a justiça de Deus ensinada aos homens. Porque quando o homem quer colocar em prática a sua justiça, não tem valor nenhum. A Bíblia diz: a justiça humana não passa de trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada. Jesus ensina sobre como ser prático, como ser sensível ao sofrimento do próximo, quando ele fala sobre a esmola, quando ele fala sobre a oração, ele está nos ensinando o que é uma oração genuína, à luz da palavra. Quando ele fala sobre o jejum, ele dá as diretrizes necessárias para o jejum, e ele demonstra e nos comprova que o jejum não é um momento de passar fome, nada disso, é um momento de comunhão com Deus, um momento de envolvermos o nosso ser não só espiritual, mas também o nosso ser carnal com o Senhor, jejuar, sacrificar a nossa parte material por um propósito maior, que é ter comunhão com o Senhor Deus e ser abençoado por Ele. As tragédias humanas, todas elas, só acontecem porque as pessoas envolvidas nessas tragédias não guardaram o seu concerto com o Senhor Deus. Porque, amados, eu posso falar nesta manhã com segurança, toda segurança, se nós guardarmos a nossa vida no Senhor, nós vamos triunfar dia após dia. Nada pode roubar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. E são sonhos grandes e maravilhosos. A pastora Roseli mencionou duas coisas nesta manhã. Em rápidas palavras, ela falou sobre o sonho de um rapaz e a inveja que os seus irmãos nutriam contra ele. Aquela inveja, ela não estava amparada em José propriamente, mas ela estava contra os sonhos que José tinha.
Deus começou a falar com José através de sonhos, demonstrando o que ele faria não só em relação à sua vida ou à sua família, mas também em quase todo o mundo, como Deus iria agir na vida dele, como ele iria ascender, que Deus iria torná-lo um homem famoso, para a honra e para a glória do nome de Deus, amados. Mas a inveja dos seus irmãos incitaram ele contra José, com um pensamento falho, que eles iriam abafar, eles conseguiriam abafar aqueles sonhos, ou destruir ou eliminar aqueles sonhos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, ninguém pode frustrar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Se fosse você, eu daria um glória a Deus e exaltaria o nome do Senhor, amados. O que faz diferença entre uma pessoa e outra não é a sua aparência, não é o seu talento, não é a sua retórica, é a fé. É a fé que distingue uma pessoa de outra. E muito. Muitas pessoas vivem enganadas, pensando que tem, quando na verdade não tem. Jesus disse assim, para saber se uma árvore ela é árvore, que ela é do Senhor, que ela é produtiva, é só olhar nos seus frutos. Possui fruto? Essa está cumprindo com o seu ministério. Não possui fruto? Lembram-se do que Jesus falou para a figueira? Jesus amaldiçoou a figueira sem fruto. E a Bíblia diz que ela secou-se por completo. Porque ela estava utilizando um espaço de terra inutilmente. Ou seja, ninguém precisa ser inútil no reino de Deus. Todos nós temos utilidade no reino. E a palavra que Jesus disse, ele falou, onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. O que precisamos fazer? Direcionar os anseios do nosso coração para aquilo que nós temos como tesouro, para aquilo que é importante para a nossa vida. Quando falamos na obra missionária, que tem um tripé de oração, de contribuição e de pregação, e nós sabemos que poucas pessoas em si, elas completam esse tripé. Poucas pessoas conseguem orar por salvação de almas, não uma oração vaga, orar mesmo, sempre. Contribuir para a salvação de almas e levar a palavra para a salvação de almas. A obra missionária, ela vai ser cumprida em todo o mundo, porque ela não depende de nós, porque Deus é o Senhor da seara. Jesus, em um momento, ele disse assim: orem ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para trabalhar na seara dele, o Senhor. Então a seara é do Senhor, os meios, quem vai prover é o Senhor Deus. Mas num tempo como este, nós vemos as pessoas se preocupando com o que comer, com o que beber, com o que vestir.
E quando as pessoas se voltam para as suas necessidades, elas não conseguem perceber as necessidades do próximo. Mas Jesus diz para amarmos o próximo como nós mesmos. E se nós temos necessidades, as primárias, as básicas, o próximo também tem. Nós desta igreja temos um compromisso com a obra missionária na África. E temos, através do amor à obra missionária e do carinho dos irmãos, enviado mensalmente as contribuições para aquele local. Mesmo em tempo de pandemia, nós mantemos a nossa média. Nós não deixamos de contribuir para a obra missionária e nós não deixaremos. Por quê? Porque missões nasceu no coração do Senhor Deus. E é projeto de Deus. E os projetos de Deus não podem ser impedidos. E eu pensando nisso aqui, me veio à mente que Deus, Ele sempre é provedor. Quando o coração humano pensa em se preocupar na escassez, Deus entra com providência e provê com abundância tudo o que a pessoa precisa. E fiquei pensando quando Deus habilitou o profeta Elias, o profeta de fogo, conhecido por muitos dessa forma, muito usado nas mãos de Deus. E quando Deus levanta ele, é necessário que ele fique ausente à beira do riacho. E Deus determinou que ele ficasse ali e disse para ele assim: olha, não se preocupe, eu tenho ordenado aos corvos que eles tragam pela manhã e pela noite pão e carne, e você vai beber do riacho. O tempo que ele ficou naquele local, toda manhã e toda noite, os corvos chegavam naquele local, trazendo pão e trazendo carne. Não me pergunte onde eles conseguiram isso, porque isso não é importante. O importante não é a origem, de onde veio aquele pão e aquela carne. Certamente Deus usou alguém no anonimato. Vejam que alguém no anonimato preparou aquele pão e aquela carne por vários dias, por 2 vezes por dia. Manhã, pão e carne. À tarde, carne e pão. Manhã, carne e pão. À tarde, pão e carne. Veja como é realizada a obra do Senhor. Tenha certeza que não foram os corvos que prepararam aquele pão ou aqueles pães e aquelas carnes para a alimentação do homem de Deus. Mas Deus usou alguém no anonimato para preparar esse alimento, para abençoar essa vida, abençoar o profeta. E eu quero dizer para você nesta manhã, em nome do Senhor Deus, Deus vai prover alguém no anonimato para abençoar a sua vida. Porque Deus é Deus, amados. Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer e quando Ele quiser. Nesse episódio Ele usou os corvos, mas no anonimato alguém preparando pão e carne. E assim é realizada a obra do Senhor. Elias lá na ponta, levando a palavra, mas precisava dos cuidados básicos, que é a parte alimentar, e Deus proveu. Usou a vida de alguém para preparar carne, para preparar pão quente, e os corvos para transportar. Amados, você acha
que um Deus que faz isso esqueceria de você? Não ouviria a sua oração? Jamais, amados. Jamais. Deus é provedor. A Bíblia diz que passado um certo tempo, o riacho se secou. Acabou a água, o homem vai morrer? Não. Deus falou, agora você vai até Sarepta. Você vai ficar ali muitos meses. Aquele mesmo Deus que falou assim, eu ordenei os corvos para te cuidar aqui, te alimentar, eu já ordenei lá em Sarepta uma mulher viúva para cuidar de você. Veja que Deus usa as coisas improváveis. No primeiro momento, os corvos. Ninguém pensaria, a cabeça humana não entenderia que razão teria Deus para trazer alimento para Elias no primeiro momento com os urubus. Agora ele precisa se hospedar naquela cidade. Provavelmente havia naquela cidade muitas pessoas prósperas, com muitas casas boas, mas Deus ordenou a uma mulher viúva para alimentar um hóspede, não final de semana, não é? Tem pessoa que diz assim, mas o hóspede, um tempo tudo bem, mas quando fica muitas semanas na casa já não é bom. Aquela senhora não se importou com isso, ele ficou 2 anos e meio como hóspede dela. E a novidade não foi só se hospedar, ele se hospedou na casa de uma mulher viúva, pobre. A ponto de, no primeiro contato, ele pedir para ela um pouco de água e um pequeno bolo, e ela falar o seguinte, nós não temos para fazer tudo isso. Nós temos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Deus estava usando uma pessoa improvável. Porque Deus não usaria você na obra com aquilo que você tem. Deus vai nos usar na obra com aquilo que nós temos, amados. Não é com aquilo que nós não temos. Davi se habilitou para lutar contra Golias. E o que ele tinha? Uma funda. A arma de Davi era uma funda. E ele foi honrado por Deus usando aquilo que ele tinha, a funda, que derrubou Golias na primeira pedrada. Deus vai nos usar com aquilo que nós temos. E eu vou contar um segredo para você. Todos nós temos algo de Deus na vida, amados. Todos. Segredo, sermos hábeis, genuíno naquilo que nós temos. Nós não podemos ter por ter. Tem pessoa que tem uma voz maravilhosa, mas ela nunca se habilita a falar sobre Deus e nem a louvar a Deus, não é? Tem pessoa que tem uma retórica muito boa, mas não tem coragem de falar o que é necessário. Fala bobagem, mas não fala o que edifica. E nós fomos chamados para sermos proclamadores da palavra, que edifica, que transforma vidas, que abençoa vidas. Então nós temos que ser bons, hábeis naquilo que nós temos. A mulher disse, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, peguei 2 cavacos. Veja que até a lenha seca estava em falta. Ela falou, peguei
2 cavacos, ou seja, 2 pedaços de madeira. Estou indo para minha casa, vamos fazer um bolo, nós vamos comer, eu e meu filho vamos comer e depois disso nós vamos esperar a morte. Ou seja, ela não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança, porque a comida estava acabando, não tinha mais nada. Era uma grande seca, uma fome grande. Então ela sabia que em dado momento, sem fazer as refeições, iriam a óbito ou iriam à morte. Mas Deus, amados, Ele é a esperança. Deus, Ele nunca chega antes nem depois. É por isso que a Bíblia diz assim: espera no Senhor e confia nele. Nós precisamos esperar no Senhor. A Bíblia diz, com paciência. Aquele que espera com paciência, ó, bico fechado, a não ser se for para louvar a Deus, não para reclamar. E dentro daquela situação difícil, caótica, precária, Deus coloca ali Elias. E Elias disse: pega esse pouquinho de farinha e de azeite, faz um bolo lá, mas faz para mim. Faz esse bolo para mim, para eu me alimentar primeiro. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela e o azeite da botija não vão se acabar. Quem falou isso? O Deus dos céus. Quando Deus fala, as coisas acontecem, amados. É por isso que nós não podemos viver pela vista. Nós não podemos viver e decidir como pessoas naturais. Nós não somos pessoas naturais. Nós somos, através de Cristo, pessoas espirituais. E pessoas espirituais vivem pela fé. É pela fé. Olha que interessante o que a Bíblia diz sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, se nós esperamos algo, nós temos a certeza que vamos receber esse algo. É a convicção de fatos que eu não vejo. Ou seja, eu não vejo a princípio aquilo com esses olhos carnais e naturais, mas eu consigo visualizar pelos olhos da fé. Grave isso. O que nós precisamos, todos nós, da bênção do Senhor na nossa vida. Só isso. Independente de onde estivermos, Elias estava lá na beira do Jordão, sendo cuidado. Ele vai para Sarepta, sendo cuidado. Em todos os lugares ele foi cuidado pelo Senhor. Sempre nisso aqui, tendo fé, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Nós não podemos viver por vista, amados. Nós não podemos viver por vista. O homem natural, ele vê na lógica. Ele acredita que aquilo vai acontecer ou pode acontecer por causa da lógica. Nós não podemos pensar assim. Nós temos convicção, certeza, como diz o escritor Sacro, porque nós cremos. E porque aquele em que cremos é
poderoso, diz a Bíblia, para fazer muito mais, infinitamente mais, do que nós podemos pensar ou pedir. Isso basta, amados. Isso aí já é show. A nossa fé em Deus está firme. É por isso que nós não podemos olhar para circunstâncias, para fases. A pastora disse, nesta vida nada é definitivo. Quando nos referimos a coisas desta vida, tipicamente humanas, nada é definitivo, a vida muda muito. Mas no mundo espiritual, nós temos Deus, nós podemos firmar a nossa fé em Deus. E a Bíblia diz, é impossível Deus mentir. E essa palavra, ela vem a calhar justamente no coração daquela pessoa que fala, eu ouvi que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas na minha vida pode ser que Ele não queira fazer. Não mesmo. A Bíblia diz assim, a graça de Deus maravilhosa, ela está posta, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens, homem genérico, todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas podem ser abençoadas pelo Senhor, independente de onde estejam. Eu não preciso me mudar de local para ser abençoado pelo Senhor. Eu não preciso mudar de profissão para ser abençoado pelo Senhor. Para ser abençoado pelo Senhor, eu só preciso ser eu mesmo, sem máscara. Eu preciso ser eu diante do Senhor. E a Bíblia diz que se nós formos a Deus com o coração sincero, nós vamos alcançá-lo e seremos abençoados. Porque as pessoas vivem muita ilusão. Alguém me falou essa semana assim, eu sou tão pastor quanto você. Tenho a mesma chamada que você. Eu falei, é mesmo? E os frutos? Cadê os frutos? O que distingue uma árvore da outra são os frutos. Não basta falar. Então nós temos um número incontável de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, acreditando em coisas que não foi Deus quem falou. Como eu sei disso? Porque aquilo que Deus fala sobre alguém, aquilo se cumpre. Isso aqui é algo básico, elementar, o mínimo que nós precisamos saber. Você cruza com uma pessoa, Deus falou assim há tantos anos que Ele vai fazer isso. O diabo fala, o homem fala e Deus fala. O diabo não consegue abençoar a vida de ninguém. O que o homem fala, às vezes acontece. O que Deus fala, sempre acontece. Sempre acontece. A inveja que os irmãos de José tinham dele estava ligada aos seus sonhos. Porque no fundo eles sabiam que Deus faria aquilo. E eles queriam conspirar contra os sonhos de Deus. E não foi possível conspirar contra os sonhos de Deus. Elias fica naquela casa durante 2 anos e meio. E daquele pouquinho de farinha e pouquinho de azeite, Deus foi multiplicando. Porque Deus, amados, é o Deus da multiplicação. De um casal
Sem contar os que já existiram e não existem mais, nós somos quase 8 bilhões. Deus da multiplicação. Olhamos para o céu incontável de estrelas e galáxias, porque Deus é o Deus da multiplicação. Durante 2 anos e meio, Elias está naquela casa, sendo alimentado ele, a mulher e o seu filho. E de repente morre aquele rapaz. Elias não se contenta. A Bíblia diz que ele ora, se deita sobre aquele rapaz, e Deus devolve a vida àquele rapaz. E aquela senhora, que tinha sido tão útil, que tinha sido muito útil para a obra do Senhor, cuidando, alimentando, dando a sua residência, o repouso ali para o profeta, ela fala uma frase muito bacana. Ela agradece ao profeta e ela agradece a Elias muito. E ela diz assim, nisso, ou seja, naquilo que aconteceu na minha casa nos últimos tempos, ou desde depois que você chegou, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é a verdade. Essa frase, ela é muito mais ampla do que parece, amados. Ela reconhece que Elias é um homem temente a Deus, que Elias estava no ministério do Senhor Deus, e que a palavra de Deus na vida de Elias, na boca de Elias, era verdade. E a prova disso é que durante 2 anos e meio, experimente, quer testar a sua fé? Convide alguém para ficar na sua casa, alguém estranho que você não conheça, e hospede essa pessoa por 2 anos e meio. Vamos ver lá na ponta, no final dos 2 anos e meio, se você tem uma frase bonita, como dessa senhora. E a prova disso é que ali não faltou alimento, o menino foi ressuscitado, Deus mandou chuva. Aquela senhora que era improvável, se fôssemos olhar, ela não estaria habilitada para esse grande ministério. Eu falei que na obra uns oram, outros investem, e outros pregam. Ou seja, nós vamos procurar onde nós nos encaixamos. Porque nós não vamos poder nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Existem 2 tipos de pessoas salvas. Há uma distinção. E não é Deus que faz essa distinção. São as pessoas. As nossas atitudes. O simples fato de confessar os pecados para Deus através de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador e guardar a fé, dá direito a essa pessoa à vida eterna, mas não lhe dá galardão. É diferente da pessoa que ela vem para Jesus, se converte de verdade. E uma observação, na atualidade, poucas conversões são verdadeiras. Poucas. Existem muitas conversões que as pessoas vêm até Deus procurando a solução de um problema. Deus resolve tudo. Mas a proposta de Deus pelo sacrifício de Jesus não é resolver os problemas materiais das pessoas. É resolver os problemas espirituais das pessoas.
A partir de Jesus, problema espiritual resolvido, todas as coisas são resolvidas. Versículo 33 de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a regra. Buscar primeiro o Senhor, o seu reino, a sua justiça, fidelidade a Deus. As demais coisas, Deus vai suprir. Como Ele fez na vida desta mulher viúva. Como Ele fez na vida de Elias. Elias volta dali, volta para Israel, e Deus usa ele ali em uma grande obra. Os males que havia no reino, Deus dissipou. Deus dissipou ali através da vida de Elias. Ele unge a Eliseu como seu sucessor e logo em seguida Deus o arrebata. A comunhão de Elias com Deus era tão grande que Deus o tomou. Assim como Enoque. E quando nós falamos de Elias, lá no Novo Testamento tem uma passagem que diz assim: nós somos pessoas semelhantes a Elias, ou seja, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, fraquezas, mas ele orou, nesse fato que eu falei da viúva. Poucos anos ele ora e fala: não vai chover segundo a minha palavra. Lá na frente, ele diz para o moço assim: olha, eu vou orar e você vai ver se está vindo uma nuvem de chuva. E a Bíblia diz que ele meteu o rosto entre os joelhos na terra e orou a Deus. E o seu moço foi lá no monte, deu uma olhada várias vezes, voltava e falava. E ele orando, e o rapaz dizia: não vi nada, ou não vejo nada. Ele falou: volta lá e vê. O rapaz foi lá e disse: vejo. Ele fez assim, ele olhou uma nuvem, colocou a mão assim, ó, e falou: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amados, quando alguém ora, o impossível acontece. Sempre. A Bíblia diz: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ela atrai o favor de Deus, a mão de Deus em nosso favor, amados. Elias fala para o rei Acabe: ó, volte para o seu palácio que vem uma forte chuva. Há sinais de uma forte chuva. E a chuva forte chegou, amados. E todos foram beneficiados com aquela chuva, através da oração de um homem. A oração de um homem fez Deus mandar chuva naquela nação. Eu quero que você saiba que os anos têm o seu decurso normal. Os tempos passam. As pessoas mudam seus costumes, suas vestimentas, seu corte de cabelo, modo de falar e de agir. Mas uma coisa importante que nós temos que aprender nesta manhã: Deus não muda. A ponto de se preocupar conosco e dizer assim: eu sou Deus, na palavra, eu sou Deus e eu não mudo. O que isso significa? Isso significa que eu estou garantido no Senhor, que você está garantido ou garantida no Senhor, porque Deus é o mesmo.
E quando olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus agindo em favor de vida. Nós vemos Deus curando, nós vemos Deus ressuscitando, nós vemos Deus prosperando, nós vemos Deus abençoando, amados. É por isso que nós precisamos ter como tesouro a graça do nosso Deus. Nós não podemos, nós vivemos em um mundo corrompido. Nós temos os nossos compromissos enquanto homens naturais. Mas, sobretudo, nós temos um nosso compromisso com o Senhor Deus, que nos chamou, nos convocou, nos perdoou, nos capacitou e nos habilitou no exército do Senhor Deus. E nos habilitou para sermos bênçãos, para sermos abençoadores. Eu preciso fazer uma observação nisso. Não há como agradar todas as pessoas. José era um menino amável, mas José tinha sonhos. E aquilo ali atraiu a inveja dos irmãos. Pessoas invejosas sempre vão existir. Não se preocupe com pessoas invejosas. Se preocupe em servir a Deus. Se preocupem em fazer com que as suas atitudes agradem ao Senhor. Se você colocar no seu coração o propósito de ter Deus na sua vida, como o salmista falou, eu guardei a tua palavra no meu coração, de guardarmos a palavra. Nós não vemos a Deus com o olho natural, mas nós temos a sua palavra. E podemos guardar a sua palavra no nosso coração. E cumprir com o ministério que Deus nos confiou. Deus continua usando os improváveis. Se você é o improvável, assim como eu, se alegre nesta manhã. Porque Deus tem um ministério para você. Desde que eu me converti, há 34 anos aproximadamente, eu sempre procurei, dentro das minhas limitações, trabalhar na obra. Evangelizando, ensinando, ajudando de alguma forma. Deus me chamou para o ministério pastoral, eu estava com 40 anos. Completando meu aniversário de 40 anos. Deus já havia falado comigo várias vezes. Um dia eu estava conversando com um certo irmão em Londrina. Eu não o conhecia, mas estive na casa dele, porque a filha desse casal trabalhava com a gente, e tomei um café com ele lá, e ele foi falando, e ele me disse assim: olha, Cirso, eu sou pastor presbiteriano. Deus falou comigo, eu estava no meu trabalho sobre o ministério pastoral. Do dia que Deus falou comigo, até o dia que eu estava assumindo o meu primeiro ministério pastoral, transcorreu 12 anos. Eu estava lá em Londrina. Depois que ele me falou essa frase, eu já fui para lá, para cá, para lá, para cá. Eu estava num culto, lá no meio do povo. E Deus usou o pregador que nunca me viu, ele nem me conhece. Eu sei quem é ele, mas ele não sabe quem sou eu. Porque quem está pregando não consegue gravar o rosto de todas as pessoas. E Deus usou a vida dele, me chamou para o ministério com um texto de sacro, falando sobre a chamada ministerial. E naquele dia eu voltei para casa e falei para minha mulher assim: hoje Deus, ela não estava comigo, eu falei: hoje Deus me chamou para a obra,
pastoral. Sou improvável. Improvável a ponto de quando esse púlpito estava ali, uma pessoa que veio pregar aqui um certo dia na igreja falou assim: quando me falaram que a igreja de Bastos teria você como pastor, eu não acreditei, porque eu achava que você não ia dar conta como pastor. Mas assim aconteceu com Davi. Ninguém, você acha que os irmãos de Davi iam imaginar que depois de 40 dias sendo insultados, eles não tinham coragem para enfrentar Golias? Davi chega ali, menino, e fala: esse incircunciso não está insultando o exército de Israel só. Ele está insultando ao Deus dos céus. E se ele está insultando ao Deus dos céus, eu estou aqui para honrar o nome de Deus. E foi isso que ele fez. Quando nós vemos na Bíblia falando que ele pegou 5 pedras. Ele não pegou 5 pedras para ter uma reserva. Nada disso. Em nenhum momento ele pensou: está com uma pedra, está com uma segunda, uma das 5 eu vou acertar. Nada disso. Ele se precaveu em razão da família de Golias, dos outros irmãos de Golias. Mas ele sabia que na primeira, Golias ia para o chão. Grave isso, com Deus, isso é importante. Eu, se fosse você, marcaria isso no coração. Com Deus, amados, não tem segundo round. Com Deus, as coisas se resolvem no primeiro round. Porque Deus é Deus. Continua sendo Deus. É por isso que nós podemos cantar o hino da vitória nesse dia. Eu ouvi aqui, eu tenho um ouvido bom, graças a Deus. E fala assim: eu procuro ouvir bem, enxergar bem, por isso eu uso óculos. Nós ouvimos nesta manhã sobre a bondade do Senhor, que hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Por quê? Porque o sofrimento desta vida, ele não consegue tirar a paz do nosso coração. O sofrimento desta vida não consegue roubar a nossa comunhão com Deus. O pastor Gilmar Santo, ele contou em um certo momento um episódio, logo quando ele estava começando o ministério pastoral, que ele foi levar ceia para uma irmã. Ele assumiu aquele local e foi levar aí, os obreiros falaram: pastor, olha que os irmãos vieram para a ceia, mas tem uma irmã, ela não veio que ela está doente. Mas não estenderam, não comentaram nada mais que isso. Ele pegou a ceia, foi levar para essa irmã. E ele falou que a irmã participou da ceia e Deus tomou aquela irmã em espírito, e a irmã falava em mistério, aquele gozo, aquela alegria. E ele falou assim: como Deus é tremendo. A mulher, ela estava comida, o seu corpo destruído pelo câncer. Diz que ela tinha bigatos na cama. E naquela situação precária, Deus visitou aquela irmã e falou no coração dela ali. Foi uma bênção. Por quê? Porque os sofrimentos desta vida, as chatices desta vida, quantas chatices nós nos deparamos? Muitas. E todas elas, a ideia dos problemas é ceifar a nossa alegria, é prejudicar a nossa fé. Mas conosco está o Senhor, amados. Nós não vamos pelejar a nossa peleja. Deus vai pelejar nas nossas pelejas. É Ele o Senhor. Continua sendo Deus, abençoador. Guardemos a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja o nosso tesouro, amados. Que possamos amar a palavra. Que possamos viver a palavra. Que possamos levar a palavra. Que cada um de nós sejamos um proclamador de boas novas.
que nós não venhamos viver só para os nossos interesses. Nós sabemos que precisamos trabalhar, crescer, investir, mas nós temos um compromisso maior com o Senhor. E precisamos saber disso. Quando chegar o momento do arrebatamento, a igreja será arrebatada. As pessoas que não estiverem em Cristo, elas vão ficar. Vão tomar posse de tudo que tem aí, junto com o anticristo. Que vai ser um momento muito difícil para a humanidade. Mas nós temos condições de vivermos bem, não olhando só para o nosso umbigo. Nada disso. Vamos olhar para frente, acima das circunstâncias. Levar a palavra, abençoar vidas, vermos vidas serem abençoadas, vermos famílias serem abençoadas, vermos as pessoas crescendo, espiritualmente, profissionalmente, em todas as áreas da vida. Essa é a proposta do Senhor. Guardemos, amados, a palavra em nosso coração. E a Bíblia nos ensina, não sejamos só ouvintes da palavra. Porque se formos só ouvintes da palavra, nós não cumpriríamos o nosso ministério. A Bíblia diz, sejam praticantes da palavra. Se formos praticantes da palavra, amados, Deus vai cumprir o ministério que Ele tem para a sua vida, assim como cumpriu na vida de José, Davi, Moisés, Isaías, Jeremias, Mateus, João, Paulo e assim por diante. Eu quero orar com vocês nesta hora. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E a prova disso é que nós estamos aqui no teu altar para te louvar. Senhor Deus, que nesta manhã de domingo, todo o teu povo seja alcançados pela tua misericórdia. Que as famílias sejam abençoadas, as crianças abençoadas, a juventude abençoada. Os casais sejam abençoados e vivam em comunhão, Senhor Deus. Abençoa os anciãos, os órfãos, as viúvas. Senhor Deus, eu te peço nesta manhã, visita, meu Deus, o encarcerado, o carente, meu Deus. Visite o doente, Senhor Deus, aquele que está sem esperança. O Senhor é o Deus da vida. E essa vida abundante que nesta manhã nós profetizamos em favor de todos. Que todos possam abrir o coração nesta manhã. E permitir que entre nele o Senhor Deus e a sua palavra. Que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. E os enfermos sejam curados nesta hora. Que as enfermidades desapareçam agora. Que o Covid desapareça agora. Que este mal seja destruído pelo fogo do poder de Deus. Que os povos sejam abençoados. Que os povos voltem-se para Deus, porque diz a Bíblia, feliz é a nação, o povo, a família, a pessoa cujo Deus é o Senhor. Pai Santo, abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa semana, nos dê livramento, prospera o nosso caminho, a nossa vida, nos dê sabedoria e inteligência, em que em tudo nós prosperemos na Tua presença, Deus Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam em nossos corações, e que todos juntos com alegria possamos dizer amém. Deus abençoe a todos, amados.